o Cícero, o Edilon e mais adiante, então, o Eliezer e o Isaac. Vamos lembrar dessas pessoas, dar aí um aperto de mão, uma ligação, uma mensagem no Facebook, enfim. Vale a pena, as pessoas se sentem bem, nós estamos felizes de poder dizer para elas que nós desejamos felicidades e as bênçãos do Senhor no dia do seu aniversário. E, finalmente, o parquinho para as crianças chegou, agora falta montar e colocar no lugar, funcionar e assim por diante. Nós agradecemos aquelas pessoas que também se comprometeram em ajudar as crianças a ter esse local de lazer. A última que gostaríamos, que seria um voto, uma vez que já apresentamos na semana passada, são transferências. Membros que se transferem de um lugar para outro, e para você que não é membro da nossa igreja, talvez não saiba como funciona, mas os membros são registrados, né, na igreja que frequentam, e então nós temos algumas transferências. Saindo da nossa igreja, nós temos o irmão Ailton e a Beth Casanova. Eles mudaram para a Flórida e automaticamente estão frequentando uma outra igreja. E nós temos o Norberto e Juliana Silva, que por questões de assunto educacional, a escola, eles estão se transferindo para a igreja de Spencerville. E chegando, nós temos a família do pastor Tim, então o Roberto Tim, a Marli e a Shelley, vindo da igreja central de Brasília. É uma recomendação da comissão. No sábado passado nós já apresentamos esses nomes e hoje eu queria ouvir de vocês um apoio para que essas transferências sejam processadas. Há uma proposta? Está proposto? Apoio também para isso? Ok, então, aqueles, se por acaso tiverem alguma observação, podem fazer. Não havendo, quantos estão dispostos a apoiar para que haja esse processo, dando seguimento final da transferência? Gostaria de ver as mãos. Obrigado, então, que Deus abençoe vocês, e nós estaremos, então, com a Secretaria da Igreja, providenciando essas transferências. Muito obrigado. Nós temos alguns visitantes conosco, e nós louvamos, com certeza, a Deus pela presença de vocês, e possivelmente, alguns pela primeira vez aqui. Já sei, até alguém pela primeira vez? Então, sim. Que bom. Vocês se sintam bem conosco, Deus possa abençoá-los ricamente, né? Tem mais alguém pela primeira vez? Bom, não tem pela primeira vez, mas eu vejo ali atrás o Felipe, né? O grande carioca, né? Felipe, é bom te ver aí. Deus possa abençoar vocês. Papai, Deus possa abençoar todos vocês. Tenham um sábado feliz. Onde está meu grupo? Vamos cumprimentar uns aos outros. É um bom momento para desejar um sábado feliz. Hoje pela manhã, mais uma vez, alguém disse: olha, cada vez que chega o final de semana e ainda é verão, não se surpreenda, alguém está por aí, de alguma parte, né? Procurando um sozinho e assim por diante. Adriana, aquelas transferências foram aprovadas, ela vai só dar seguimento. Meu grupo da música, né? Onde estão vocês? Mas vamos cumprimentar um ao outro, vamos desejar um sábado feliz, né? Obrigado pela presença de vocês nessa sala. Nosso amigo continuou viajando por aí. Mas é mentira. Sempre viajando. Muito bem, pastor Gilmar, sempre viajando, e tantos outros que trabalham no escritório central da nossa igreja. Vamos cumprimentar um ao outro. Um sorriso, um aperto de mão, que Deus possa abençoá-los.
Uns e outros levantaram, mas quase todos não esperaram a música começar. Aí que deu um toque, todo mundo deu aquele sorriso, apertou a mão. É impressionante o poder da música. E eu quero ver vocês se mexerem, não só com o corpo, mas com a boca também. Cobrar de vocês na hora do louvor nesse culto de manhã. Parabéns para vocês, irmãos e irmãs. Estamos aqui juntos na casa de Deus para o adorar no seu santo dia. Vamos nos colocar de pé e iniciar esse culto cantando junto o convite de estarmos juntos nesse santo lugar. Cantemos juntos. Deus nosso Pai, viemos a este lugar para te oferecer um culto de adoração e pedindo que a tua presença se faça aqui conosco, que a tua bênção seja derramada sobre todos. Fazemos isto em nome de Jesus. Então vamos lá para a nossa história. Quem conhece a historinha de Davi e Golias? Quem gosta dessa história? Muito bem. Essa história de hoje é uma das minhas prediletas. Quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir essa história. Então, vamos começar. Davi, ele tinha muitos irmãos, mas ele era o filho mais novo de um homem chamado Jessé. Enquanto seus irmãos foram para uma batalha, para uma guerra, Davi, ele era muito jovem. Então, os soldados não aceitaram ele lá, porque ele era muito novinho. E então, o Davi, ele ficou cuidando das ovelhas do papai dele lá no campo. Vocês já viram um pastor de ovelhas? Você já viu? Que legal! E o que o
ovelhas tem que fazer para cuidar da ovelhinha? Como que ele cuida da ovelhinha? Água e leite, será? O que a ovelhinha come? Grama. Muito bem, então ele levou as ovelhinhas lá onde tinha grama bem verdinha para as ovelhinhas comerem. Mas sabe, passado alguns dias, o papai de Davi falou assim, Davi, vai lá no campo de batalha onde estão os seus irmãos, levar comidinha para eles. E o Davi, mais que pronto, pegou suas coisinhas e foi lá para a batalha. Chegando lá, vocês não acreditam o que ele viu lá no campo de batalha? Um gigante! E esse gigante, ele era desse tamanhozinho assim? Era assim? Era muito grande. É igual você? Ah, igual você também? Ai, que legal! Quando vocês crescerem, vocês vão ficar igual o tamanho do Golias? É? Então tá bom. Olha só. Então, o Golias chegou perto dos soldados de Israel e falou assim: eu quero ver quem que vai ser o corajoso que vai lutar comigo. Quem ganhar essa luta, se os filisteus ganharem essa luta, vão ser os seus escravos. E se vocês ganharem a luta, nós filisteus vamos ser os seus escravos. E então os soldados ficaram todos tremendo e se empurrando. Eu não vou, você vai. Eu não vou. E todo mundo estava com muito medo do Golias. Mas sabe quem que não teve medo do Golias? Quem? Davi. Ele não teve nem isso de medo do Golias, nem um pouquinho. Ele falou assim: eu vou lutar com ele, contra o gigante. E então, sabe o que ele fez? Mas antes o rei Saul ficou sabendo que o Davi queria lutar. E o que ele quis dar para o Davi lutar? Armadura com espada, com escudo. E o que o Davi falou? Ah, isso é muito pesado para mim, não vai dar não. Eu vou com as coisas que eu tenho. Então ele foi lá no riacho e pegou quantas pedrinhas? 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas. É sempre assim, ó. 5. Isso. 5 pedrinhas. E foi lá para lutar contra o gigante. Quando o gigante viu aquele menininho querendo lutar com ele, ele falou assim: você está pensando que eu sou um cachorro para vir com pedras contra mim? E ele falou, Davi falou assim: mas você está com espada e escudo. Eu vou em nome do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus. E ele então pegou a sua pedrinha, colocou na funda e fez o quê? Girou, o que ele fez? Bateu aonde? No queixo E o Golias, aconteceu o que com o Golias? Caiu no chão. Você quer mostrar pra ti como é que cai no chão? Nossa, é assim mesmo. E ele se machucou? Ah, machucou, né? Mas ele nem levantou depois daquela pedrada. Não é? E quem que venceu a batalha? Davi. E os filisteus ficaram ali paradinhos esperando o exército de Israel? Não, eles saíram correndo de medo. Isso é para provar que nosso Deus é um Deus poderoso. E agora nós vamos fazer uma oraçãozinha agradecendo, porque Jesus, Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Não importa o tamanho do gigante que nós vamos enfrentar. Agora a Thalys vai fazer o Papai do Céu para a gente. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. E
os nossos amiguinhos, os abençoe, que agora minha mãe vai falar. Deus nos abençoe nesse dia, Papai do Céu, e obrigado por essa historinha do Davi e Golias, que faz nos aprender a ter muita coragem. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Insistindo em restaurar
Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui para agradecer a Deus, porque nós, durante a semana, tivemos muitas bênçãos. Quando acordamos, agradecemos a Deus pela boa noite, quando vamos dormir, agradecemos a Deus pelo bom dia. E hoje você está aqui para dar um agradecimento especial, colaborando com as suas ofertas e devolvendo aquilo que Deus te abençoou tão ricamente essa semana. Depois desse vídeo, vocês agora terão um vídeo para ver. Por esse vídeo vocês podem sentir o quanto Deus tem ajudado vocês. Provai e vede. História de hoje. Ele nos susteve. Maria mora com seu marido no bairro de Las Lomas, em Lima, capital do Peru. Sou a única adventista em minha família, todavia não conhecia ou não entendia, sabe, o que era ser fiel a Deus, como devemos ser. Então, eu devolvia de vez em quando, sabe? Maria decidiu realizar mudanças em sua vida, principalmente em relação aos dízimos e ofertas. A única renda da família, porém, era o seu esposo, que não era adventista, mas foi em frente com sua decisão. Eu contei ao meu marido e ele se incomodou e então me disse: todos os dízimos que dá a seus irmãos deve dar a mim, porque sou eu que precisa, não seus irmãos nem o pastor. Mesmo sem o consentimento do seu marido, Maria continuou sendo fiel aos dízimos e ofertas. Ele deixou de falar sobre o assunto, mas ela sabia que ele não estava satisfeito. Provamos, como se diz, a redenção de Deus. Ele trabalhou 3 meses, mas ele praticamente trabalhou e parou. Ele não teve sorte. Eu tinha um pouquinho de dinheiro ainda na minha conta. Então, eu dizia: Senhor, veja meu marido, não está trabalhando e eu não sei como o Senhor vai administrar, porque a partir de agora te dou para que administres minhas coisas. Meu esposo estava preocupado. Mas eu disse: não se preocupe, vai aparecer trabalho. Sabe, parece mentira, mas o Senhor nos tem abençoado, porque ele não parou de trabalhar, pois durante os 3 meses que estava sem trabalho, ele foi chamado para tarefas eventuais. Da mesma maneira, eu também tinha uns trabalhos eventuais que me davam. E assim não precisamos gastar o dinheiro que tínhamos guardado, sabe? Terminamos os meses e sempre meu marido dizia: quando sair ao trabalho? Quando? Eu dizia: não se desespere, que vai sair. E quando menos esperar, vai sair. E foi o que aconteceu. Quando se passaram esses meses, o chamaram. E por isso hoje ele não está presente, porque está trabalhando. Devemos confiar em nosso Senhor, em tudo, em todos os aspectos. Maria permaneceu firme em sua fé, o que levou seu marido a olhar com outros olhos os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Agora, ele já sente o desejo de fazer os cultos matinais e busca a Deus em oração a qualquer momento. Não perco a esperança. Sei que todas as mudanças que viu estão muito perto, sim. Como esposa eu o conheço. Estão muito perto. Eu sei que um dia, quando menos pensar, Deus me abençoará. E ele não é? Tenho meus filhos. Maria testemunha de sua fé não apenas em seu lar. Ela apresenta Deus a outras pessoas distribuindo livros. Seu grande desejo é que outros saibam da alegria que tem aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Que nunca percamos as esperanças de que somente Ele é que vai prover todas as bênçãos que dará a cada um de nós. Então, o que temos de fazer é orar a Deus. Eleja Deus como Senhor de sua vida. A palavra de Deus diz que Ele sempre dá tudo o que vocês precisam dia a dia, se procurarem ser fiéis ao reino de Deus. Lucas 12, 31. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Oremos. Querido Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós estamos aqui para entregarmos a Ti um pouco daquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas, muito obrigado por tudo que tem nos oferecido, Senhor, e pela Sua grande misericórdia. Abençoa cada pessoa aqui presente. O Senhor conhece as necessidades, as dificuldades, às vezes os desempregados, às vezes estão precisando de ajuda, Senhor, que eles possam se fortalecer em Ti e acreditar na Sua promessa, que se confiar em Ti tudo, o Senhor pode nos ajudar. Prepara-nos para o Teu santo reino. Pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podemos, através de outro momento, adorar o nosso Deus, proclamar a sua glória, porque hoje estamos reunidos num dia que é do nosso Criador, em seu santo templo. Isso é muito importante. Podemos adorar a qualquer hora. As pessoas passando por meu lado, quando eu estou dirigindo, pensam que eu estou maluca. Eu fico abrindo a boca, cantando, ficando louco. A gente pode cantar, adorar no nosso carro, no chuveiro, em casa, nossas famílias, como familiares, sozinho. Mas esse momento é muito especial porque é um povo unido como família na presença de Deus. Esse momento é um que podemos proclamar em voz alta e entoar os nossos louvores, exaltar o nome de Deus. Hoje é o dia do Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, porque o Senhor está aqui. Cante conosco. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Então em suas vozes, vamos entoar. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu, deem seu louvor. Que privilégio! Vamos adorar o grande Criador. Por quê? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem todo rei. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador, porque o Senhor está aqui. O povo de Deus canta. O Senhor está aqui. Vinde adorar.
coisas tão preciosas que nos fez. As histórias incontáveis de um amor incomparável. Nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte. Nosso Deus é fonte, sempre a de honrar. De bondade e esperança. De bondade e esperança e de paz. Olhar de compaixão. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador. Que privilégio de lembrar as maravilhas. De lembrar das maravilhas que Ele fez. Sua glória. De rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Esse é o momento. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Aleluia. Sua glória. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável. Mais uma vez o coro. Sua luz preencherá nosso viver. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Sua luz preencherá nosso viver. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Ele é o Criador do universo e temos o privilégio tão precioso de poder falar com Ele através da oração e através desse cântico. Fiquemos de pé e refletimos no poder, no amor e a grandeza do nosso Deus Criador. Falemos com Ele. Na oração encontro calma. Na
Deus, que privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Estamos abrindo a alma. Falar com Deus é o que fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Vamos, cantem. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, perdão em seu perdão Eu encontro a paz. encontro Feche os seus olhos, fale com Ele. Na oração, eu encontro paz. Bem suave. orar a Deus faz bem ao mar. Falar com Deus, o meu Deus, me satisfaz. Amém. Semana passada fiz uma pequena viagem de Ronald Reagan Airport para o John Kennedy Airport. Antes, porém, eu dei uns beijos nos meus filhos, mesmo dormindo, porque a viagem era de ida e volta no mesmo dia. Cheguei no aeroporto, tudo pronto, as pessoas, todo mundo calmo, todo mundo preparado para viajar. Embarcamos no voo. Meia hora de voo, sem anúncio nenhum do piloto, o avião pegou uma turbulência muito grande. Uma experiência muito ruim. O avião parecia que ia cair sem nenhum aviso. Subia, fazia as quedas bruscas, e ali estava em desespero, pensando, vai ser agora. É esse momento que eu vou? As pessoas gritavam dentro do avião, desesperadas. Foram 6 minutos de turbulência. 6 minutos de desespero dentro do voo.
que você não sabia se ia chegar no destino. Finalmente, o avião pousou na pista, saímos aliviados. Mas no momento que eu estava lá naquele avião, parecia que eu via minha vida em 6 minutos. Esses 6 minutos parecia eterno. Na nossa vida temos muitas turbulências. Nós perdemos os nossos amigos, nossos queridos. O Leandro perdeu a sua avó. O meu amigo deu uma notícia que a esposa está com câncer. Pessoas perdem o trabalho. As pessoas perdem a esperança de viver. As turbulências estão fortes que algumas não conseguem enfrentar. Se nesta manhã você está enfrentando qualquer tipo de turbulência, qualquer dificuldade na sua vida, qualquer trovão, qualquer tempestade, não temas, confia no piloto que é Jesus. Ele vai te deixar em pista segura, vai pousar a sua aeronave. Se você tem um pedido, um desejo, vem aqui comigo na frente e vamos orar a Deus para que Ele seja esse piloto. Que podem se colocar em joelhos, vamos orar. Amado Pai que estás nos céus, imbue o nosso coração com teu Santo Espírito neste momento. Nós te invocamos, ó Pai, pela tua presença. Esteja conosco, esteja ao nosso lado durante este culto, durante a nossa vida. Sabemos, ó Pai, que tu conheces cada coração aqui, cada pessoa com seus problemas, com as suas aflições, desilusões, as pessoas que estão buscando a Ti, Tu conheces, ó Pai. Vem confortar, Deus, as pessoas que estão enfermas. Vem confortar agora a família do Leandro, que perdeu sua avó. Vem confortar, ó Pai, as pessoas que estão enfrentando turbulências na vida, com perdas dos seus entes queridos, enfermidades que abrangem a nossa vida, mas Tu, ó Pai, é o nosso Deus e o nosso Mestre que sabe de tudo. Venha, ó Pai, em especial a esta igreja, para que possamos, ó Pai, mostrar às outras pessoas sobre o Teu amor. Te damos por tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é tão bom.
Obrigado, Alex. Obrigado ao grupo de louvor, instrumental, vocal. É muito bom revê-los outra vez. Alguns que há algum tempo nós não estávamos vendo, outros que estão aqui pela primeira vez. Nós esperamos e desejamos que os momentos que vamos passar juntos, estudando um pouco a palavra de Deus, traga melhores condições para o crescimento espiritual de cada um. Que a nossa fé desenvolva de uma forma melhor nosso relacionamento com Jesus também. Eu li uma história, já havia ouvido essa história várias vezes, possivelmente você também já ouviu. Ela foi contada no Brasil em 1983 pelo monge indiano Swami Tilak. Na realidade, ele morreu um ano depois que esteve no Brasil, morreu em 1984. Esse monge é interessante, ele viajava as partes do mundo que conseguia viajar, com uma túnica, com pouca coisa, um cobertor. Ele viajava descalço e as pessoas ficavam às vezes curiosas. Ele não pegava em dinheiro. E uma das perguntas que fizeram para ele é o seguinte: por que o senhor anda descalço? Às vezes muito calor, lugar muito quente, às vezes frio. E a resposta dele foi a seguinte: existem muitas pessoas no mundo que não podem comprar um sapato. E eu decidi andar descalço para que as pessoas saibam, para que essas pessoas saibam que mesmo sem poderem comprar sapatos, elas podem ser felizes. Esse homem, então, como eu disse, ele contou essa história no Brasil em 1980. Ele disse que certa vez alguns jovens intrigados com a sabedoria de um experiente, de um sábio, e eles viviam na tentativa de tentar pegar aquele homem, aquele sábio, em alguma situação que o deixasse envergonhado. E um dia um dos meninos teve uma ideia brilhante. Ele pegou um passarinho, colocou na mão e procurou o sábio. E chegando diante do sábio, ele fez a pergunta: para o senhor, esse passarinho está morto ou vivo? É claro que o sábio, pela sua experiência e, lógico, sua sabedoria, foi muito além do pensamento daquele menino. Na mente do menino havia maldade e o interesse de pegar aquele homem em uma falha, pois se ele dissesse que estava morto, abriria a mão e o passarinho estaria voando. Se ele dissesse que o passarinho estava vivo, ele dava um aperto, matava o passarinho e está morto. Aquele sábio percebeu a maldade e, sem menos o menino esperar, ele olha calma e serenamente para aquele menino e diz: meu filho, tudo depende de você. Aquele menino saiu envergonhado, não tinha palavras. A verdade é que essa história, ela nos ajuda a entender de que não importa as situações que você enfrente na vida, você pode escolher como enfrentá-las. Você pode escolher usar a paz ou a um amigo. Você pode escolher ser um colega de trabalho ou alguém que vai competir para a ação do outro. Enfim, dependendo da situação, você decide da forma como quiser. Todavia, quando uma pessoa tem um encontro com a graça, com certeza
ela saberá usar essa sabedoria para o bem daqueles que o rodeiam. Esse homem foi um exemplo e nós devemos seguir exemplos semelhantes a esses. Nós vamos ler juntos São João capítulo 8. Queria convidá-los a procurar na sua Bíblia o Evangelho de São João capítulo 8. Encontraram? Pode folhear a Bíblia. Parece que vocês estão assim bem devagarinho, calmos. É bom folhear a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ver. São João capítulo 8. Encontraram? Às vezes nós temos na tela, mas é bom sempre abrir a Bíblia e acompanhar. Vamos ler então, começando com o verso 1. Tá bem? Lá está. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Vamos ler até o verso 10. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Continuando. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Próximo verso. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Um caso interessante. No pátio do templo, aquele grupo de homens, moralmente falando, de bem, eles chegaram talvez ofegantes, ansiosos, trazendo uma mulher de cabeça baixa, envergonhada, e possivelmente alguns deles até um pouco cansados, porque traziam já as suas sacolas com as pedras para dar seguimento ao cumprimento da lei. Não sei quantas pedras traziam cada um, mas a expectativa era de que a morte estava chegando para aquela mulher. Assim como aquele menino tinha uma maldade no seu coração ao perguntar para aquele sábio sobre o passarinho estar vivo ou morto, aqueles homens também, eles não estavam tão preocupados com a situação legal daquela mulher. Eles estavam preocupados em acusar a Jesus. E eles trouxeram uma situação bastante complicada, porque se Jesus dissesse que ok, é assim que a lei diz, então que a matem,
Isso traria uma grande dúvida com relação à sua justiça, à sua misericórdia, à sua graça. E um problema contra a lei romana, pois Jesus não tinha essa autoridade de mandar alguém apedrejar outro. Mas, se Jesus dissesse que não deveria atirar a pedra, ele estaria indo contra a lei bíblica. Em Levítico, pelo menos no capítulo 20, verso 10. E ali estavam aqueles homens ansiosos para pegar Jesus numa enrascada, numa situação difícil. Como ele iria se sair? E aqui eu volto a repetir a importância da graça no coração. Quando alguém tem graça no seu coração, a sabedoria que vem para essa pessoa faz com que em situações difíceis apareçam soluções incríveis, inesperadas e positivas. O que fazer? Na realidade, eu diria para vocês que essa história, ela passa a ser uma história impressionante dentro das Escrituras Sagradas. Impressionante no aspecto do poder que vem de Deus quando Ele exerce a sua graça. Jesus disse assim: olha, se alguém de vocês não tem pecado, atirem a primeira pedra. Agora, numa situação tão rápida, inesperada, eu diríamos assim que o truque passou a ser o contrário. Agora quem estava numa enrascada eram eles. Quando pensavam que as coisas estavam tão simples para acusar a Jesus, Jesus reverteu o quadro e de uma forma elegante, que muitas vezes nós não conseguimos agir dessa forma. Às vezes nós perdemos a paciência, nós exploramos o nosso poder, a nossa autoridade e assim por diante. Quando você lê essa história, quando você ouve essa história, pelo menos acontece comigo, eu gosto dela, porque você vê a forma como Jesus trata de situações difíceis e como que ele se sai bem. Algum tempo atrás, quando estava na faculdade, um professor recomendou que o livro Desejado de Todas as Nações fosse lido com muito cuidado. O livro Desejado de Todas as Nações foi escrito pela escritora Ellen White e, segundo o que é aceito, é o melhor livro que trata da biografia de Jesus. E esse professor disse para nós que nós deveríamos ler esse livro, estudar esse livro e marcar todas as vezes que Jesus resolveu uma situação interessante para você e que você gostaria de, na sua vida prática, agir daquela forma. Experimente fazer isso. Você vai ver que há muitas e muitas vezes, com certeza, você vai encontrar esses feitos de Jesus, a maneira como ele agiu, e você gostará de ser semelhante a ele. Há uma coisa que me surpreende com relação a essa história que acabamos de ler. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas os primeiros escritores, né, do Novo Testamento, eles tiveram dificuldades para colocar esse relato nos evangelhos. Na verdade, só um deles registrou. Eles tinham uma grande preocupação de colocar essa história, porque eles tinham uma ideia de que Jesus não tratou da forma ideal com relação ao pecado. Aliás, Santo Agostinho, ele menciona, falando dessa história, dizendo que é uma história muito perigosa, e até porque Jesus deixou a desejar, ou seja, ele permitiu que o pecado continuasse pecado sem o repreender ou repreender o pecador. E ele diz então o seguinte: Jesus não tratou
de forma firme e necessária como deveria. E isso realmente ficou por um bom tempo na mente. Algumas versões, uma delas, por exemplo, a Revised Standard Version, ainda coloca uma anotação no pé da página, porque realmente alguns deles estavam com dificuldades para colocar esse relato dentro dos outros escritos. Alguns aspectos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês com relação a essa história. Nós encontramos aqui pelo menos 3 tipos de personagens. O primeiro deles, Jesus. E é interessante pensar de que dentro desses aspectos, desses 3 personagens, você se qualifica para ser qualquer um deles, ou desempenhar a função de qualquer um deles. Por exemplo, no caso de Jesus, ele valorizava mais o ser humano do que as regras. E isso é uma coisa que você e eu também podemos desenvolver e aprender, né? Naquele tempo, aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus com aquela mulher, eles estavam muito empolgados com os regulamentos. Os regulamentos para eles era algo fantástico e de grande importância, enquanto que as regras devem existir para favorecer e criar meios para que você possa servir alguém. Os fariseus, eles eram como que campeões em fazer regras, criar regras. E eles inventaram regras quase que sobre tudo e qualquer situação. Toda situação sempre tinha uma regra. E como eu disse, se encantaram tanto com as regras que eles passavam por cima dos objetivos das regras, que seria, ou que é, nesse caso, trazer as pessoas para Jesus e não condená-las perante Jesus. Sabe, às vezes você passa por uma situação também semelhante. Às vezes você recebe informações de amigos que vêm falar que essa ou aquela pessoa não está bem diante de Deus, diante da comunidade, e você logo fica preocupado. Então qual vai ser a aplicação, ou como será a aplicação da regra? Se é do trabalho, se é da igreja, em busca de uma punição para o erro que foi cometido. Isso é muito comum acontecer. Todavia, a minha sugestão é que você, se colocando na posição de Jesus, e como costumo mencionar, você se tornando um tipo de Jesus, você não deve, como ele também não fez, ignorar a regra, deixá-la de lado, mas procurar usá-la para restaurar alguém que está mal. E essa é a minha sugestão para você hoje. Jesus, ele não, em qualquer momento, ele aprovou o erro cometido por aquela mulher, mas ele estava disposto a trazê-la de volta a um patamar, a uma posição de restauração e de uma boa reputação perante a comunidade, perante a sociedade. E você pode ser um tipo de Jesus. É uma questão de escolha. Não se esqueça, você tem essa liberdade e pode, eu diria, seria o acusador, aquele que vive na expectativa de pegar você ou alguém em algum erro, e logicamente reclamar pelo cumprimento da justiça. Tudo em nome do amor, em nome do correto, em nome dos regulamentos. Mas na verdade Jesus também falou sobre isso. E uma pessoa que vive um tipo de vida como Jesus viveu, ela será um pouco mais cuidadosa no seu julgamento. Por exemplo, quem era aquela mulher? Para começar,
eles não trouxeram a pessoa que, segundo eles, afirmaram diante de Jesus, ela foi pega no ato do adultério. Com quem? Aonde estava essa outra pessoa? Era casada? Tinha filhos? Seu marido estava vivo? Qual era o problema que ela estava enfrentando? Não, simplesmente, mestre, nós pegamos o adultério e a lei diz isso, para apedrejar. E eles estavam corretos? É isso que a lei diz. Mas Jesus sempre, ei, está bem, não vamos ignorar a lei, vamos analisar os fatos, vamos analisar com um pouco mais de calma, vamos acalmar o nosso julgamento e quem sabe atender a necessidade no sentido de recuperar. Para que vocês tenham ideia, estudar no Instituto de Arte em Viena. E por incrível que pareça, ele fez a aplicação para entrar nesse instituto e recebeu a resposta de que a sua aplicação foi rejeitada. Instituto de Arte. Talvez, se houvesse um pouco de análise, não tão prematura, pelo menos da forma como nós podemos avaliar, quem sabe aquela chacina monstruosa poderia ter sido evitada. Portanto, antes de tomar uma decisão, pense um pouco. Aqueles acusadores, eles estavam muito afoitos. A expectativa deles era de ver Jesus morto. Na verdade, não a mulher. E deixa eu dizer para vocês uma coisa, e já disse isso algumas vezes. Quando você passa por uma prova, dificuldades, esteja certo de que o inimigo de Deus está atuando para que você sofra essas situações. Mas no fundo, ele não está muito interessado no seu sofrimento, mas no sofrimento do Pai. Porque quem é você para que Satanás perca tempo com você e comigo? Qual a expressão nossa diante de um universo e que ele o conhece muito bem? No fundo, ele está querendo machucar o coração do Pai quando faz mal para você. É assim que você se sente como pai, como mãe, quando seu filho, sua filha está passando por alguma dificuldade. E aqueles homens, eles queriam manter a sua reputação intacta, cumprindo com veemência, com lealdade, aquilo que estava registrado na lei. E não só isso, eles chegaram já com as suas sacolas e com a ferramenta de execução, as pedras. Interessante observar, vejam só, interessante observar que normalmente a morte não era provocada por aquele que atirava a primeira pedra, mas a sequência que viria depois. E muitas vezes nós nos sentimos assim, livres das acusações que estão sendo feitas para outras pessoas, e nós estamos envolvidos porque não fomos nós que iniciamos o assunto. Mas não se esqueça, as pedras seguintes é que causavam a morte. O terceiro personagem, que pode ser você e eu também, é o acusado. E a pergunta que eu faria é o seguinte: você acredita que existe alguma chance para uma pessoa como esta? Bem, veja só, aquela mulher, na realidade, ela estava diante de um encontro com a morte. Chegou ali, ela conhecia os regulamentos, ela conhecia a lei, foi levada, foi pega, como eles dizem, no ato. Não sabemos quantos viram, mas eles mencionam. O que poderia esperar? A morte.
O encontro com a morte é algo incrível. E deixa eu dizer para você, você e eu estamos condenados também a ter um encontro com a morte. A morte física e não necessariamente a morte espiritual. Mas com certeza, alguém está trabalhando e procurando um meio para que você tenha esse encontro. Mas a grande pergunta que eu faria para você é o seguinte: no momento do encontro com a morte, teria você condições de reconhecer que você poderia estar diante do encontro com a graça? Será que aquela mulher chegou a pensar nessa possibilidade? Agora chegou o meu momento. Todavia, mesmo no momento da morte, estava à disposição dela uma saída, porque ela estava diante do encontro com a graça. Quando você tem um encontro com a graça, não importa quantas vezes a morte marca um encontro com você. E se mesmo a morte consiga vencer dentro do aspecto físico, o encontro prévio com a graça fará com que você seja ressuscitado na primeira ressurreição, conforme o relato bíblico. Sabe, meus irmãos, dentro desse quadro, você vê novamente Jesus, e você pode ser esse tipo de Jesus, quando ele, dentro do escrito sagrado, apresenta, por exemplo, a experiência, a parábola da ovelha perdida. A ovelha não sabia que estava perdida, mas o pastor tinha esperança de vê-la resgatada. Ou melhor, ela sabia que estava perdida, não sabia voltar, não é? A moeda não sabia de nada, mas a dona da moeda tinha esperança de encontrá-la. O filho pródigo estava perdido, sabia que estava perdido, mas o pai esperava que ele entendesse, levantasse e voltasse, porque a casa estava aberta para ele. Esta é a porta, esta é a situação que está disponível para todo aquele que hoje está sendo acusado pelo mesmo acusador. Sabe, Jesus poderia ter dito para aqueles homens: olha, está bem, vocês já pegaram dessa forma, ok? Aliás, vocês são adultos, têm o direito e a liberdade de fazerem como vocês acham que devem fazer, porque é a vida de vocês. Aliás, tem muita gente hoje que faz assim: não, eu faço isso, eu faço aquilo, vivo dessa forma, afinal de contas, o dono da minha vida sou eu. Eu não quero ouvir meu pai, não quero ouvir minha mãe, não quero ouvir um líder religioso, ou seja lá quem for. Eu tenho idade suficiente para decidir a minha vida e seguir o meu caminho. Sabe, essas coisas merecem atenção. Jesus nem sequer chegou perto de pensamentos semelhantes. Porque, na verdade, nós temos uma responsabilidade para com a vida e para com a vida dos outros. Não podemos esconder isso e temos que entender isso. Bem, o encontro com a graça restaura, recupera e por isso transforma. Longe de pensar que Jesus aprovava ou aprovou o ato cometido por aquela mulher, porque no momento em que ele olha para ela, escuta, onde estão os acusadores? Não vejo nenhum aqui. Ela disse: eu também não, e eu também não te condeno. Mas aí ele fala, ele diz a chave da questão: vai e não peques mais. O encontro com a graça exige uma transformação. O encontro com a morte é o final. Um tipo de Jesus, valorizar as regras, mas as pessoas em primeiro lugar.
Um tipo de Jesus é aquele que sabe que todos dependemos de um encontro com a graça e, portanto, não deveremos estar aqui para afundar quem está afundando, mas para recuperar e trazer de volta aqueles que estão morrendo. Encontro com a graça e um tipo de Jesus é sempre descobrir que existe uma saída, mesmo quando ela não aparece existir. A escritora que eu mencionei, Ellen White, ela diz assim: a mulher estivera toda curvada, possuída de temor diante de Jesus. Suas palavras: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, haviam-lhe soado como uma sentença de morte. Parece que ela já estava sentindo, agora é só esperar a primeira pancada. Não ousava sequer levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas aguardava em silêncio a condenação. Atônita, viu os acusadores partirem mudos e confundidos. Então chegaram-lhe aos ouvidos as palavras de esperança: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O encontro com a graça liberta aquele que está diante da morte. Vou terminar com uma lenda que talvez vocês já ouviram também, a lenda de Somália. Nessa lenda conta-se que uma fazenda muito bonita, muito grande, com muitos animais, muitos campos, produção, etc. E num dia o dono da fazenda disse para o seu empregado, o homem chefe da sua fazenda: olha, vai à cidade fazer algumas compras e tratar de alguns negócios. E aquele homem saiu cedo para a cidade e foi cumprir as suas obrigações como gerente e administrador da fazenda. À tarde, quando ele voltou, ele procurou o patrão e ele estava simplesmente apavorado, preocupadíssimo. Disse: meu patrão, eu tenho que ir embora daqui, pois na cidade eu tive um encontro com a morte, e a morte disse que vai me pegar. Ela me ameaçou. Por favor, patrão, me dê o melhor cavalo que nós temos aqui na fazenda. Eu tenho que fugir. Eu tenho que ir para a Somália. Vou para a cidade de Somália. Não posso ficar aqui. O patrão tentou convencê-lo, não conseguiu, e entregou para ele o seu melhor cavalo. E ele saiu em disparada para não ter um encontro com a morte. No dia seguinte, o patrão foi à cidade. E lá na cidade, entre as outras pessoas, encontros, ele encontrou-se também com a morte. E o patrão falou sério com a morte: afinal, o que você fez com o meu melhor empregado, com o administrador da minha fazenda? Por que você o ameaçou? Ele esteve aqui ontem e voltou apavorado, abandonou a cidade, abandonou o lugarzinho que nós moramos, não quer mais viver aqui. E a morte, calma, serena, tranquila, vira-se para ele e diz: não, eu não ameacei seu empregado. Eu apenas tenho um encontro com ele em Somália. Sabe, não importa para onde você vai fugir, não importa o que você está fazendo, como você está fazendo e aonde você está fazendo. Aquela mulher estava diante de um encontro com a morte. Porque o pecado um dia começou, e não foi escolha sua nem minha, mas por herança todos nós somos pecadores. Eu quero dizer para você que você e eu também teremos um encontro com a morte. Não sei para onde você quer fugir, mas ela claramente vai dizer: eu tenho um encontro com você. Todavia, no momento do encontro com a morte, não se esqueça que você tem a oportunidade do seu lado de ter um encontro com a graça.
Quando você tem um encontro com a graça, a morte se levanta e sai envergonhada. Hoje, mais do que nunca, eu queria animar você a pensar na história dessa mulher de uma forma diferente. A pensar na história dessa mulher, que você também possa sentir a sua situação de estar ali esperando a primeira pancada da primeira pedra, mas ouvir do doador da graça: ninguém te condena, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você fizer isso, a sua vida será transformada, será muito melhor. Aquela mulher foi uma das pessoas que com mais fidelidade e dedicação seguiram a Jesus em seu tempo. Era feliz, era livre, restaurada, renovada e salva. Experimente. Tenha um encontro com a graça. Vamos ficar de pé? Deus nosso Pai, nós te agradecemos, porque o encontro com a graça é superior ao encontro com a morte. Permita, Deus, que nós possamos ver essa realidade e sentir isso de uma forma clara na nossa vida. Assim como aquela mulher foi restaurada, transformada a sua vida, que a vida nossa possa ser transformada hoje aqui também. É possível que alguém que está aqui esteja qualificado para ser levado como aqueles homens levaram aquela mulher, para ser apedrejado ou apedrejada, porque falharam de alguma forma. Mas, Senhor, antes que alguém atire a primeira pedra, que essa pessoa que está aqui possa entender e aceitar a realidade de que o doador da graça está aí do seu lado, e que esse encontro seja um encontro real para transformar a sua vida. Despede-nos com a tua graça e com a tua paz. Nós fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.